Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que as almas dos fiéis defuntos, pela misericórdia de Deus, descansem em paz. Dileto ouvinte, a festa de hoje, Natividade da Mãe de Deus, é chamada pelos padres da Igreja de Aurora da Salvação. O nascimento de Maria abre o horizonte da encarnação. Dela nascerá o sol da justiça, o Cristo, nosso Salvador. Veja que bonito isso. Daí esta festa de hoje da Natividade ser algo tão bonito e grandioso para nós, está profundamente correlacionado com o mistério da encarnação. Frei Clodovis Boff, no livro Por uma Igreja em Subida, que nós estamos referenciando nos nossos programas neste mês de setembro, ele diz o seguinte, é o livro Por uma Igreja em Subida. Insiste que a espiritualidade é sempre uma subida em direção a Deus, um retorno à fonte. Maria é o ícone perfeito dessa espiritualidade. Porque a vida de Nossa Senhora, a vida toda foi um subir a Deus pela fé na vida de Nossa Senhora, pela humildade e pela disponibilidade. Nossa Senhora é a cheia de graça, a criatura totalmente aberta à ação do Espírito. A Virgem Maria, ela é um modelo para todo ser humano. E Nossa Senhora, apesar de todo o seu silêncio, como em São José, nós podemos, pela fé, pela mística dos santos, descobrir as grandes mensagens que a vida dela, no seu escondimento em Nazaré, nos oferece. E como nós estamos lendo a carta de São Paulo aos Romanos neste mês, o apóstolo nos recorda, aos que Deus de antemão conheceu, também os predestinou a serem conforme a imagem do seu Filho. Então Nossa Senhora é a primeira predestinada, escolhida antes da criação do mundo, para ser quem? A mãe do Redentor. E em sua natividade, que hoje nós celebramos, nós vemos a fidelidade de Deus que prepara com séculos de antecedência o advento da salvação. Esse vir da salvação em nosso encontro não é algo qualquer, é algo grandioso. Nossa Senhora, ela traz para nós essa beleza de preparação para os mistérios de Deus na nossa vida. Nós católicos temos essa graça de poder contar com esse ícone de intercessão. E a gente não precisa ter aquela preocupação de ficar escutando o que os movimentos cristãos de outros naipes falam, criticam, zombam de Nossa Senhora, dos nossos santos, das nossas imagens. Isso não deve assustar a nós, até porque os católicos de hoje têm muita consciência. Você sabe muito bem o que é ser católico. Você sabe muito bem que católico não adora imagem, não adora Maria. Todo mundo sabe disso. Nós já estamos conscientes disso. Quem não sabe, pesquisa nos sites de confiança da igreja, você vai ter toda uma explicação maravilhosa sobre esses aspectos essenciais da nossa fé, profundamente ligados ou correlatos ao mistério de Nossa Senhora na nossa vida de católico. Mais adiante, o apóstolo Paulo também escreve: a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Maria é a mulher da esperança. Nossa Senhora da Esperança, tem até esse título.
Tem até paróquia com esse nome. O seu nascimento derrama esperança no povo de Israel e em toda a humanidade que aguardava quem? O Messias, o esperado, o Salvador. Então, quando Nossa Senhora nasce também uma esperança muito grande, profunda, bela, no coração da fé do povo de Israel, que aguardava ansiosamente pela chegada do Messias. Frei Clodovis lembra que a espiritualidade autêntica se reconhece pelo duplo critério: ética reta e abertura a Deus. Maria cumpre esses dois critérios de forma perfeita. Sua vida é reta diante dos homens e totalmente aberta ao Senhor. Por isso, ela é a aurora da igreja em subida, onde muitos se fecham ao transcendente. Maria se abre, onde muitos buscam caminhos de autossuficiência. Maria Santíssima não abandona Deus, como também nós, batizados, jamais podemos abandonar a Deus. A nossa espiritualidade precisa ser sobeja, ser grande, profunda, pois fazer a vontade de Deus foi o que Nossa Senhora realizou e é o que nós também queremos fazer. Portanto, meu dileto ouvinte, celebrar hoje a natividade da Virgem Santíssima é celebrar o início de uma nova história. Deus entra no tempo da humanidade de modo irreversível. E Maria é a porta pela qual entrou a vida, como dizia Santo André de Creta. São ensinamentos profundos que nos ajudam realmente a ver como deve ser a nossa militância de fé neste mundo. Como deve ser um cristão dentro deste mundo, na sua família, no seu trabalho, na igreja. Quando a gente olha para Nossa Senhora, a gente encontra nela humildade e fé. Ela é esse incremento para a igreja em subida, para a igreja que busca, a partir do alto, da sua espiritualidade, o sentido para a nossa caminhada neste mundo, como pessoas que têm rumo. O católico não caminha sem rumo, nós caminhamos com um bom rumo, o rumo da nossa fé. E dessa realidade nós não podemos abrir mão. Hoje é segunda-feira e eu quero lembrar que à noite nós nos encontramos aqui no canal, no Eclésia Santa, para trabalhar o Catecismo da Igreja. Hoje nós vamos falar dos sacramentos da fé. Na nossa Eclésia Santa, às 21 horas, você vai estar conosco. Vamos trabalhar esses temas, os sacramentos da liturgia, que são tão importantes para a nossa vida católica. O católico precisa crescer no conhecimento da fé, abrindo o coração cada vez mais a este grande e abençoado amor de Deus por nós. Assim seja. Amém. O Evangelho da liturgia desta segunda-feira da Natividade de Nossa Senhora, ele está em Mateus 1, de 1 a 16, depois de 18 a 23, que traz aquela temática que às vezes a gente acha esquisita, que é a genealogia e o anúncio do nascimento virginal. A genealogia de Cristo. E ao apresentar a genealogia de Jesus, o Evangelho quer nos dar uma grande mensagem. Uma longa lista de gerações, desde Abraão até José, esposo de Maria. Esta lista mostra que Deus é fiel à história, cumpre suas promessas e prepara com paciência
a vinda do seu Filho Jesus no seio do povo de Israel. Em seguida, o texto narra como o nascimento de Maria se deu. Maria concebeu pela ação do Espírito Santo. O anjo anuncia a José que o menino será chamado Emanuel, Deus conosco. Esse tema define muito bem o que é Jesus. É o Deus próximo. É o Deus que está no dia a dia do coração do povo. Nosso Senhor se mistura com a realidade do povo. Assim também deve ser nós, ministros de Deus, homens que se misturam com as preocupações do nosso povo, os sofrimentos do nosso povo, os desafios da vida do nosso povo. A igreja sempre trabalhou isso muito bem, sendo presença na vida, no sofrimento das pessoas. Emanuel, Deus conosco. Essa palavra já nos faz pensar no Natal, que já está aproximando. Passou agosto, o ano termina rápido e logo nós vamos estar já cantando os cantos de Natal, os cantos do Advento, preparando o nascimento do Emanuel, Deus conosco. O católico sabe que Deus está conosco. Aqui está a aurora espiritual de hoje, o nascimento de Nossa Senhora, que prepara o nascimento de Cristo. Cristo que é Deus feito homem, que vem habitar conosco, armou a sua tenda entre nós. Assim como a aurora anuncia o sol, Maria anuncia a chegada do Salvador. E por isso nós podemos dizer que ele vive entre nós. Toda a história de Jesus se converge para a nossa salvação e para a sua permanência entre nós, porque ele é o ressuscitado que está vivo no meio de nós. Assim seja. Amém. Caminhando para a nossa oração final, nesse dia da Natividade, vamos renovar nossa confiança em Deus, que conduz a história com fidelidade. Peçamos a graça de viver como Maria, humildes, abertos, a graça, disponíveis à missão, que o nascimento da Virgem seja para nós sinal de esperança e de renovação espiritual. Portanto, te convido a rezarmos juntos. Senhor, nós vos agradecemos pelo dom da Virgem Maria, a aurora da salvação. Fazei que, como ela, sejamos fiéis à vossa graça e abertos ao vosso divino Espírito. Que o nascimento da Mãe de Deus traga nova esperança às nossas famílias, aos doentes e sofredores, à nossa Igreja e à nossa pátria brasileira. Que o Senhor olhe por nós, pelas mãos de Maria, nossa Mãe e intercessora. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de Nossa Senhora, abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Abençoada segunda-feira até às 21 horas aqui no canal, com a Eclésia Santa. Deus conduza você e os seus. Amém.